Fala jovem, beleza? Aqui quem fala é o professor Alex, o seu professor de física. Bom, essa aqui é a nossa quarta aula dessa semana e nessa semana nós aprendemos a parte de transformações gasosas, beleza? Nós estamos estudando os gases atualmente, não é? Nós já passamos aí por aquelas transformações, a diferença entre, por exemplo, condensação e liquefação, ebulição e evaporação para calefação, né? Essas transições de fase aí. E nós vimos também, pessoal, que essas transições de fase dependem muito da pressão e da temperatura. Tá legal? Pressão, temperatura e volume são as variáveis de estado de um gás, não é? Então a transformação de um gás pode ser isotérmica, ele pode sofrer uma transformação e a temperatura manter-se constante. A transformação pode ser isobárica, né? A pressão constante, o volume e a temperatura são alterados, né? E a pressão é mantida constante. Nós temos a transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, tudo é a mesma coisa, beleza? É uma transformação onde o volume mantém-se constante, tá? E se caso as três variáveis mudarem, nós temos a equação geral dos gases. Porém, pessoal, a nossa e específica última aula, a nossa e específica última aula, foi uma aula em que nós vimos ali a equação de Clapeyron, né? Que ela é conhecida pelo nome equação de estado, tá certo? Equação de estado. Bom, uma transformação, pessoal, leva um gás de um estado A para um estado B. Então, se você parar para pensar, a transformação ela será uma variação de estado. Só que como é que nós pensaríamos não na transformação, mas no estado em si, né? Como é que nós pensaríamos nisso aí? Então, na aula de hoje, pessoal, nós iremos sintetizar todas essas informações que nós aprendemos nas nossas últimas aulas. Eu vou fazer aqui alguns exercícios com vocês, tá legal? Sobre esses conteúdos, né, que envolve transformações gasosas ou estado, né, de um gás. Tudo bem, pessoal? Bom, então vamos começar aqui a nossa resolução, tá? Eu vou fazer questões da sua apostila, beleza? Então vamos começar com essa página aqui, então, ó. Legal? Essa aí é a página 14 da sua apostila, beleza? Vamos lá então, galera. Quero começar com essa primeira questão aqui, ó. Essa primeira questão aqui, a questão 13. Tá legal? Vamos lá. No interior de um cilindro de volume variável, tem-se uma porção de gás ideal. Para o volume de 10 litros, a pressão é de 6 atm. Se o volume do gás for aumentado para 15 litros, calcule a nova pressão ocupada pelo gás, sabendo que a temperatura permaneceu constante. Então eu vou fazer a questão 13 aqui, ó, no cantinho aqui. Será que fica melhor se eu aumentar um pouquinho aqui o pincel? Vamos ver? Acho que fica um pouquinho melhor, hein? Questão 13, pessoal. Na questão 13, quais são os dados que eu tenho? Vamos ver? Bom, eu tenho aqui que o gás ele possui um volume inicial de 15 não, 10 litros, né? E ele tem uma pressão inicial de 6 atms. Tudo bem? Esse gás aí, pessoal, ele apresenta um volume final, né, igual a 15 litros. E eu quero saber qual que é a pressão final desse gás no interior desse cilindro. Tá legal? Bom, uma coisa que nós precisamos chamar a atenção aqui para essa questão, pessoal, é o fato de que, sabendo que a temperatura permaneceu constante durante todo o processo, então nós estamos falando aqui de uma transformação em que a temperatura é constante, né? Ela é chamada de isotérmica.
Tá legal? Transformação isotérmica. Professor, pô, não tô lembrado agora. Você me passou três equações. Uma equação para transformação isotérmica, uma equação para transformação isobárica e uma equação para transformação isocórica. Pô, eu esqueci das três equações. Como é que eu faço aqui? Cara, se for para você lembrar de uma equação, lembra da equação geral, pô. Equação geral dos gases. Famosa PVT é igual a povotor. PVT é igual a povotor. Tranquilo? E aqui, galera, como a temperatura é constante, você vai tirar ela aqui, ó. A temperatura final é igual à temperatura inicial, então você remove ela da jogada, beleza? Bom, se eu quero calcular aqui a pressão final, eu vou pegar esse volume final e jogar ele para cá dividindo, beleza? Então fica assim, ó. Pressão final é igual a pressão inicial, que multiplica o volume inicial, dividido pelo volume final. Tranquilo? Então nós temos aqui ó, que a pressão final é igual a quanto? A pressão final é igual à pressão inicial, que é igual a 6 atms, multiplicando pelo volume inicial. O volume inicial vale 10 litros. E o volume final é igual a 15 litros. Beleza? Bom, galera, você sabe, né, que eu gosto de fazer questão, eu gosto de começar resolvendo o problema das unidades, não é? Então eu quero cortar aqui esse L com esse L aqui, tá certo? Por exemplo, 6 vezes 10 é igual a 60, não é? Vou fazer do ladinho aqui assim para não tomar muito espaço da minha folha. Vamos lá. Então a pressão final é igual a quem? É igual a 6 vezes 10 é igual a 60. Sobrou o ATM, né, em cima. E faz todo sentido sobrar ATM, não é? Se eu quero calcular pressão, ATM é uma boa unidade de medida. Beleza? Pessoal, então 60 dividido por 15 é igual a 4. 4 ATMs. Tá certo? 4 ATMs. Vamos refletir um pouquinho nesse resultado? Vamos ver aqui? Olha só. Faz sentido o fato de o volume ter aumentado, a pressão ter diminuído? Faz sentido? Bom, pessoal, pela lei de Gay-Lussac, desculpe, pela lei de Boyle-Mariotti, né, a lei que fala que a transformação a temperatura constante é a transformação isotérmica, né? Na transformação isotérmica, nós vemos que o produto, aliás, que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, para um aumento de volume, né, eu terei uma queda de pressão. Isso faz todo sentido, porque se você mantém a temperatura constante e aumenta o espaço do recipiente, então as moléculas terão mais espaço para interagir, né? Mais espaço para interagir, simplesmente isso daí. Opa, fugiu aqui um pouquinho. Legal? Bom, então eu resolvi a questão 13 aqui do ladinho, tá, pessoal? Você pode parar o vídeo e tirar uma foto, beleza? Então eu vou continuando aqui, tá? Vamos na questão 14. Ó, nesse primeiro momento, vamos fazer essas três questões aqui, tá? 13, 14 e 15. Vamos na questão 14 agora. Tá legal? Numa manhã fria, um bom lugar para ler um livro. Os pneus de um automóvel foram calibrados a uma pressão de 2 atms quando a temperatura era de 7 graus Celsius, né? Então, num dia frio, uma pessoa calibrou, né, os pneus do seu carro, beleza? E aí, pessoal, a uma pressão de 2 atms e uma temperatura de 7 graus Celsius. Galera, deixa eu te falar uma coisa aqui, falar em pneu, que eu lembrei de uma coisa aqui agora. Deixa eu te fazer um comentário aqui. Eu quero fazer esse comentário porque tem muita gente me assistindo aí que tem bicicleta, né? Cara, para e pensa comigo. É... Quando, por exemplo, você vai abastecer, vai calibrar o pneu de uma bicicleta, você vai no posto,
coloca a mangueira lá naquela saída e entrada de ar do seu pneu, no pneu da bicicleta. E aí, pessoal, é, uma certa quantidade de um gás, né, vai entrar ali no seu pneu, beleza? Você entende, pessoal, que no interior do seu pneu existe uma pressão e no interior da máquina lá do posto, do cilindro, sei lá, eu tenho outra pressão? Então, assim, quando eu vou encher o pneu do carro, da moto, da bicicleta e tal, o gás que entra lá no meu pneu, ele sofre uma transformação, tá? Ele sofre uma transformação. E uma curiosidade para vocês, né? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma bicicleta e você tem uma bicicleta parecida com a minha. Nós dois vamos calibrar os pneus das nossas bicicletas, tá? Cara, eu percebo que o meu pneu está um pouco mais vazio do que o seu pneu. A minha pergunta é: como que a máquina lá do posto sabe a quantidade exata de volume de gás que tem que entrar no meu pneu e a quantidade exata de volume que tem que entrar no seu pneu, por exemplo, né? Por exemplo, tipo assim, será que aquela máquina lá, ela ela traz o gás para o pneu de uma bicicleta, por exemplo, pensando no volume? A resposta é não. Aquela máquina, pessoal, ela enche o pneu do seu carro, da sua moto, da sua bicicleta, pensando na pressão. Olha que doideira. Por exemplo, pessoal, o meu carro, né? O meu carro aqui. O meu carro, pessoal, quando eu chego lá no posto de gasolina para calibrar os pneus, eu sempre calibro os pneus com uma pressão de 30 libras. Por que 30 libras, professor? Cara, porque é a orientação do fabricante, né? A empresa que fabricou meu pneu fala bem assim: Alex, ó, o interessante para o seu pneu aqui é você fazer uma calibragem de 30 libras, beleza? Então a pressão interna lá do meu pneu tem que ser de 30 libras. Agora, para que a pressão interna do meu pneu seja igual a 30 libras, tem que entrar um certo volume de gás lá no meu pneu. E esse volume é o volume suficiente para deixá-lo devidamente calibrado. Legal? Basicamente isso aí, galera. Então, assim, os fabricantes de pneus eles têm aí um valor específico de calibragem para que naquele valor, né, o pneu internamente atinja aquela pressão e você possa ter o seu pneu devidamente calibrado. Beleza? Então vamos voltar aqui à questão. E ela continua aqui. Então eu tenho numa manhã fria, os pneus de um automóvel foram calibrados com uma pressão de 2 atms, quando a temperatura era de 7 graus Celsius, né? Após uma longa viagem, por volta do meio-dia, o motorista para em um posto de serviços e enquanto abastece o carro, aproveita para verificar a pressão dos pneus. Considerando que em razão da viagem, a temperatura do ar no interior do pneu aumentou para 87 graus Celsius, né? Então nós temos uma situação aqui em que eu tenho a temperatura inicial e eu atinjo uma temperatura final. Então esse gás contido no interior desse pneu, ele não sofreu uma transformação isotérmica, né? Aí ele continua aqui, ó, uma coisa muito importante que ele fala na questão, ó, sem que o seu não, né? Sem que o volume tenha variado. Tá legal? Então, na questão 14, nós já sabemos que nós estamos lidando com uma transformação é, córica, isocórica, tá legal? Isométrica, isovolumétrica, enfim, tá legal? E aí, galera, bom, já vou anotar todas as informações aqui, ó. Eu tenho que a pressão inicial é igual a quanto? É igual a 2 atms. Nós temos que a temperatura inicial vale 7
graus Celsius e a temperatura final é igual a 87 graus Celsius, né? Eu gostaria de saber quanto que vale aqui a pressão final. Quanto que vale? Beleza? Bom, na transformação isocórica, né, pessoal, eu não vou associar aqui o volume, né? Porque o volume ele é igual para a situação inicial e a situação final também. Tudo bem? Então vamos aqui, ó. Atenção, galera. Já falei mais uma vez, tá? Você não precisa ficar pensando na unidade, assim, como eu quero dizer, na unidade de qual é a equação que eu vou utilizar, se é a equação, né? Qual lei que eu vou usar aqui. Pessoal, a ideia é você usar a equação geral dos gases. PVT é igual a Povotor. Foi claro? Nesse caso aqui eu vou tirar o volume, porque o volume é o mesmo, o inicial e o final, beleza? E se eu quero encontrar a pressão final, pessoal, eu simplesmente vou pegar aqui o tempo e jogá-lo para o outro lado, multiplicando. Tá legal? Então aqui nós temos o seguinte, ó, pressão é igual a pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura... Não, desculpa, eu errei aqui, peraí. Pressão inicial, volume eu cortei, né? Passou para lá multiplicando o tempo, a temperatura, né? E aqui eu tenho a temperatura inicial já, que ela não saiu daqui, agora está certinho, beleza? Pressão final vai ser igual a pressão inicial, que é igual a 2 atms. Vamos lá. A temperatura inicial, eu tenho um problema aqui, tá, galera? O meu problema aqui, olha só, eu vou fazer direto, tá, gente? Porque eu perdi um pouquinho do espaço aqui, beleza? Vou fazer direto, vou pedir muita atenção para você, beleza, jovem? E o negócio é o seguinte, ó. A temperatura, ela não pode nunca ficar em graus Celsius nessas questões de transformação, tá legal? Não pode. E para você passar a temperatura para graus Celsius, você precisa somar com o número 273. Então eu tenho aqui, ó, 7. Vou colocar aqui em cima a informação, só para você não perder aqui o raciocínio, beleza? E aqui, ó, aqui embaixo. Beleza? Então eu tenho que somar aqui, galera, com o número 273, ó. Mais 273 e aqui mais 273 também. Tá legal? Bom, somando com 273, galera, a temperatura inicial torna-se igual a 280 Kelvin. Concorda comigo? 273 somado com 7 dá 280, né? 87 mais 273. Alexa, quanto que é 273 mais 87? 273 300 e mais quanto? 87 é igual a 360. Claro que é 360, né? Valeu, Alex, obrigado. Aqui então 360, né? Kelvin. Beleza. Então, olha só. Coloca isso na sua cabeça, hein, pessoal. Eu nunca vou poder utilizar a temperatura em graus Celsius. Eu tenho sempre que passá-la para Kelvin. Legal, pessoal? Então aqui, ó, a temperatura final vale 360 Kelvin, beleza? 360 Kelvin dividido por 280 Kelvin. Beleza? Eu posso cortar alguém aí? Posso cortar alguéms, né? Posso cortar Kelvin com Kelvin, posso cortar zero com zero, tá legal? Vou fazer assim, ó. A unidade que sobrou aqui é o ATM. Faz sentido? Claro que faz todo sentido, porque pressão aqui será calculada em ATMs, beleza? Então, terminando a questão do ladinho de cá, 2 vezes 36 é 72. 72 ATMs dividido por 28. Alexa, quanto que é 72 dividido por 28?
Pressão final é igual a 72 dividido por 28 é aproximadamente igual a 2,5714. 2,5714 ATMs. Beleza? Galera, eu sempre falo isso para os meus alunos, principalmente de pré-vestibular, né? Pré-vestibular, que eu fico muito feliz, cara, quando numa questão de vestibular. Deixa eu só sair da frente um pouquinho aqui. Aí, ó. Eu fico muito feliz, assim, que numa questão de. Quando numa questão de vestibular, eu leio ali na questão, né? O termo aproximadamente. Eu fico muito feliz, cara. Porque aproximadamente não te dá você não é obrigado a ter aquela exatidão, né? É um valor próximo. E das opções que eu tenho aqui, pessoal, você concorda comigo que esse valor aqui está próximo de 2,6 ATMs, né? Fizemos a conta e descobrimos um valor feio aqui, né? Valor, né, com um monte de número depois da vírgula, por exemplo. Só que esse número aí é aproximadamente igual a 2,6 ATMs. Então aqui a nossa resposta da questão 14 é a letra D. Beleza? Tranquilo, galera? Bom, a ideia aqui, eu sempre vou falar isso nas minhas aulas, tá, pessoal? A nossa ideia aqui é sempre fazer questões bem feitas, né? Não é fazer de qualquer jeito, assim, fazer por fazer, não. É fazer a questão bem feita mesmo, tá legal, pessoal? Então vamos aqui agora na questão, né? Eu falei que iríamos, né, resolver essas três primeiras aqui, tá tudo rabiscado aqui, eu sei. Mas vamos ver se eu consigo aqui. Ó, aqui tá bom assim, ó. Aqui, que aí eu aproveito esse espaço aqui de cima, qualquer coisa, né? Muito bem, olha só. Sobre os gases ideais, pode-se afirmar que. Eu vou colocar em verde, pessoal, que está certo, e em vermelho que está errado, beleza? Então vamos lá. Sobre os gases ideais, pode-se afirmar que. Eu posso afirmar que os gases ideais obedecem à lei geral dos gases, ou seja, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Eu posso falar que um gás ideal ele pode ser, digamos assim, representado por essa lei aí. Com certeza, né, pessoal? Eu mesmo agora, hoje, né, fiz uma questão aqui que eu usei a lei geral dos gases, ou equação geral dos gases, como queira. Tá legal? Então, sim, eu posso sim, né, falar que eles obedecem essa lei aí mesmo. Verde, certo. Beleza? Dentre suas características, temos que as colisões entre as partículas que o constituem são consideradas perfeitamente elásticas, né? Verde para você também. Deixa eu te falar uma coisa, pessoal. Um gás ideal, eu falei isso para vocês na semana passada, né? Nas aulas presenciais de semana passada ou aqui, né? Por aqui mesmo, só que na semana passada, beleza? E eu falei para vocês o seguinte, galera, que os gases ideais, eles têm esse nome porque eles são gases perfeitos, né? Gases perfeitos porque eles possuem algumas características, né? E dentre uma de suas características, eu posso citar na verdade duas, né? Primeira característica, pessoal, seria a ideia de que um gás ideal, ele não, as moléculas, né, as partículas de um gás ideal, elas não interagem de maneira elétrica, magnética ou gravitacional. Então a única forma de interação entre as moléculas é uma por conta de colisão mesmo, né? Uma colide com a outra e é isso aí, beleza? Ah, então, galera, aqui é o seguinte: eu posso falar sim que né, as colisões existem e elas sim são perfeitamente elásticas, pois as moléculas ali, né, do gás ideal não perdem energia, né? Porque se não fosse perfeitamente elástico, perderia energia. Legal?
4. Para uma transformação isotérmica desses gases, isotérmica está igual aqui, né? Temperatura constante. As grandezas pressão e volume tornam-se inversamente proporcionais. Com certeza, certaço. Falei isso hoje, pessoal, com vocês. Se a transformação é isotérmica, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Quando você diminui o volume, a pressão aumenta. Faz sentido, não é? 8. Para uma transformação isobárica, a pressão constante, né? O volume e a temperatura são inversamente proporcionais. Portanto, quando a temperatura aumentar, seu volume também aumentará, né? Logo, se o volume passar de V para V mais 4, a sua temperatura passará de T para T mais 4. Rapaz, sucessão de absurdos isso aqui, né? Sucessão de absurdos isso aqui, pessoal. Erradaço. Primeiramente, pessoal, volume e temperatura não são inversamente proporcionais, né? São diretamente proporcionais. E aqui ele fez uma relação proporcional de soma. Olha que doideira. V mais 4 e T mais 4. Não, erradíssimo. Então aqui, galera, para essa questão, a somatória das respostas corretas é igual a quanto? Igual a 7, né? 7. 1 mais 2 mais 4 dá 7. Beleza? Bom, vamos pular aqui agora de questão, pessoal. Eu quero fazer aqui agora com vocês uma questão que envolve, por exemplo, o que? Clapeyron. Vamos ver aqui? Essa questão aqui, ó. Uhum. 1 atm, tal Pascal. Uhum. Papá. Litro. Aqui não pode ter litro. Beleza, então. Bom, vamos fazer essa questão aqui então, galera. Olha só. Essa aqui é uma questão mais chatinha de se fazer, porque ela tem aqui algumas informações a mais. Vamos lá, olha só. Um recipiente esférico possui um volume interno igual a 8 litros. Volume igual a 8 litros. Beleza? Suponha que se queira encher esse recipiente com gás nitrogênio, de modo que a pressão interna seja igual a 2 atm. Pressão interna igual... Opa! Pressão interna igual a 2 atm. E a temperatura de 27 Celsius degrees. Tá aí. Considerando que a massa molecular, né? A massa molecular, geralmente nós usamos o M maiúsculo, né? Massa molecular do nitrogênio é igual a 28 gramas por mol. Beleza? 28 gramas por mol aí. Legal? O que significa isso? Significa que em 1 mol de nitrogênio, de N2, eu tenho 28 gramas. Tá legal? E ele fala aqui que 1 atm, né? 1 atm é igual a 10 a quinta Pascal. Calcule a massa desse gás que caberia no recipiente nas condições citadas. Eu quero saber a massa desse gás aqui que cabe nesse recipiente. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui então, galera? Rapaziada, eu vou encontrar aqui, com essas informações que eu tenho, né? Eu vou encontrar... lembrando que eu tenho aqui a constante universal. 8 joules por mol por Kelvin. Tá legal? Galera, nessas condições aqui eu vou encontrar primeiro o número de mols. Por quê? Porque com o número de mols e com a massa molar, eu consigo encontrar a massa do gás que está no recipiente. O único problema aqui dessa questão, pessoal, é o seguinte, é que aqui eu tenho que passar para Pascal, né? Ou para Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa, 2 vezes 10 a quinta, né? Ele fala aqui, ó, 1 atm é igual a 10 a quinta Pascal, ou Newton por metro quadrado, é a mesma coisa. Legal?
E aqui, pessoal, vamos trabalhar no volume também, porque eu tenho que transformar, né? A constante está no SI, então não tem jeito, eu tenho que transformar mesmo, tá legal? Pessoal, olha só, a relação volume de litro para metro cúbico é 1000, né? Então eu tenho que dividir por 1000 aqui esse cara para passar para metro cúbico. Dividir por 1000, pessoal, é a mesma coisa de você multiplicar por 10 a menos 3. 10 a menos 3 metros cúbicos é a mesma coisa. Então vamos calcular aqui o número de mols, né? Pela equação de Clapeyron, nós temos que PV é igual a nRT. Beleza? Eu quero achar o número de mols, né? Então N vai ser igual a PV sobre RT. Eu passei esses dois caras para cá dividindo e troquei de lado um com o outro para ficar mais organizado mesmo, tá legal? N é igual a quanto? P, pressão, 2 atms não, né? 2 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Multiplicado pelo volume, né? Volume é quanto? 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Eu vou dividir isso aqui por R. R vale 8 joules por mol por Kelvin, né? Multiplicado pela temperatura. A temperatura, nem passei aqui, né, pessoal? Desculpa. Só que a temperatura, 27 graus Celsius, né, são 300 Kelvin. É só somar com quanto? Pois é, com 273. Pessoal, primeiramente eu gosto de fazer a unidade, beleza? Vamos resolver aqui um problema, ó. Primeiro, fácil, né? Kelvin corta com Kelvin. Fechou. Segundo, eu tenho 3 metros aqui, se multiplicando, né? E aqui eu tenho 2. Então eu posso cortar esses 2 metros aqui com com 2 desses 3. Então sobra só metro aqui mesmo. Pessoal, foca aqui a sua atenção no newton e no metro. Pessoal, newton vezes metro é a mesma coisa que joule. Tá legal? Então eu posso cortar esse newton, esse metro com esse joule. Tá legal? E uma última coisa, lembra daquela situação que quando você divide frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda? Lembra disso? Então tá rolando isso aqui, ó. Se você repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, esse carinha aqui ele vai subir para o numerador. E eu gosto de resolver a unidade primeiro porque isso faz todo sentido, cara. Ué, afinal de contas, pessoal, se eu quero calcular o número de mols, então eu tenho que saber, né, quantos mols eu tenho, afinal de contas. Legal? Então vamos lá, ó. Continuando aqui com o pincel preto agora, fazer uma divisãozinha aqui. Nós temos que o número de mols é igual a... vamos lá, ó. Eu posso cortar aqui também esse cara, nem tinha visto. Oxi. Esse cara pode cortar com esse, né? Então eu vou repetir aqui o 2. 10 à quinta com 10 a menos 3 é 10 ao quadrado. Aí tem um mol aí, né? 10 ao quadrado. Dividido por quanto? Dividido por 300. 300 não é 3 vezes 10 ao quadrado? Então você pode cortar isso aqui. Beleza? Então nós temos aqui 2 terços de 1 mol. Beleza? Então, galera, com certeza a minha resposta será menos que 28. Porque em 1 mol eu tenho 28 gramas. Em 2 terços de 1 mol, que não é 1 mol completo, né? Eu tenho menos, com certeza. Então vamos fazer a regra de 3 aqui, ó. Se em 1 mol eu tenho 28 gramas de nitrogênio, 28 gramas de N2 aqui, né? Enfim, em 2 terços de 1 mol, eu terei quanto? Terei X. Multiplica cruzado aí agora, jovem. X é igual a 2 terços multiplicado por 28. 28 vezes 2 é 56, né? Então é 56 dividido por 3.
Alexa, 53 dividido por... Nossa, desculpa. 56 Esquece, dividido Alexa, por para. Foi mal. Alexa, quanto que é 56 dividido por 3? 56 dividido por 3 é aproximadamente igual a 18,6667. Tá bom então, né? Beleza, tá aqui, ó. Então, nessa quantidade, nessas condições que eu trago aqui para vocês, eu tenho uma quantidade de 18,67 gramas de nitrogênio. Meus amores, olha só. Bom, fizemos aqui algumas questões da sua apostila nessa nossa última aula aqui, tá? E eu gostaria de lembrá-los também, pessoal, que essa aqui não é a última aula e depois tem prova, né? Porque na semana da prova teremos mais aula e na semana da prova faremos mais exercícios para treinarmos aí para a prova, legal? Gente, é isso, professor Alex fica por aqui. Um bom resto de semana, nos vemos na semana que vem. Valeu? Um abraço, pessoal. Professor Alex fica por aqui. Valeu!